Negros Online. Hoje, um tema especial: racismo e vigilância privada. Eu quero chamar os nossos companheiros. Hoje é um programa da casa. Carlos Roberto Elias e Marcos Silva estão aqui, mas antes de passar a palavra para eles, eu quero lembrar duas coisinhas. Primeiro, clica aqui embaixo e se inscreve no canal da TV Zumbi dos Palmares. É importante levantar esse canal que foi hackeado. Começou tudo de novo. E se inscreve lá no sininho para receber as notificações. E falar também do vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares. O vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares pode modificar a sua vida, o seu destino, os seus descendentes. Faça como muitos já fizeram. Veja aqui o que já aconteceu com as vidas que foram transformadas com o vestibular da Zumbi dos Palmares. Então, agora, Carlos Roberto Elias e Marcos da Silva com racismo e a vigilância privada. Quem começa? É sempre um prazer estar aqui com o nosso comandante Humberto Adame, meu colega de profissão, professor Marcos, de uma clareza em suas colocações ímpar. E eu gostaria de levantar para ele já, iniciando e dar esse bom dia também, para ele falar do racismo, especificamente na segurança privada, que é um tema que sempre nos traz a reflexão. Bom dia, professor. Bom dia a todos, bom dia aos nossos seguidores aqui do canal. E é um tema realmente que chama por demais atenção. Olhem, tradicionalmente, isso eu sei um pouco pelo lado de dentro, porque meus pais foram comerciantes e tiveram loja dentro de uma grande estrutura, de uma rede de supermercados. E eu via como as coisas aconteciam lá. E é fácil entender a origem disso. Em primeiro lugar, nós estamos falando de racismo. Então, vamos partir desse ponto. E num No segundo dizer do ponto, bom e velho Abdias, né? pois é, Racismo sem adjetivação. sem adjetivos, exatamente. E depois nós temos uma outra questão, que eu assisti isso acontecer. Os seguranças privados são treinados para proteger patrimônio, não pessoas. Então, eles respondem às suas supervisões, às suas chefias, em face do que eles conseguem desempenhar na proteção de patrimônio. Em seguida, e com o passar do tempo, nós vamos percebendo, fomos notando que isso se tornou escandaloso e mudanças foram sendo implementadas. Mas ainda não são em número e nem com resultado suficiente. Assim é verdade que houve aquela catástrofe lá no supermercado no Rio Grande do Sul, que ensejou, inclusive, um curso tecnológico em gestão de segurança privada na nossa Universidade Zumbi dos Palmares. Isso é muito importante para colocar um pouco de humanização. Direitos humanos, para boa parte dessas pessoas, era alguma coisa que protegia quem fazia o mal feito, protegia quem cometia o erro. Não, direitos humanos não é isso. E esse é um trabalho que tem que ser convencido ao conjunto da sociedade, no sentido de que esse comportamento de direitos humanos é reconhecer valores civilizatórios. Valores civilizatórios, essa é a parte mais relevante. Então, eu queria introduzir a nossa conversa com esses pontos de vista. Ô, Marcos, antes de passar para o Carlos Alberto, o diretor acho que é diretor de segurança interna ou privada, o Claudio Honor Alves, do Grupo Carrefour, teve aqui fazendo um programa aqui, Negros Online. Foi um programa que está tendo muito sucesso, teve muita repercussão, e ele falou dessas novidades que ocasionado com o episódio lá de Porto Alegre, modificou a cultura interna do Carrefour. Ele me disse o seguinte, é exatamente o que você está dizendo, vou passar agora para o Carlos Roberto, mas ele dizia o seguinte, a segurança interna era treinada para dizer assim, roubaram 1 quilo de picanha, a picanha tem que voltar. E agora eles mudaram para cuidar da área do entorno da loja,
inclusive incorporando os serviços de assistência social, de saber quem é a vizinhança, de ver se está precisando de uma de ajuda do INSS, de uma Bolsa Família, ou seja, se integrar. E também fizeram uma outra coisa, acabaram com essa segurança terceirizada, passaram a ser empregados do grupo. Então, são coisas muito interessantes que eu, inclusive, queria depois convidar ele de novo para voltar a falar aqui, porque acho que essa modificação que é vindo desse episódio que aconteceu aqui, isso quando começa a mudar internamente, isso deve ser espalhado. E alguns até criticaram, mas vocês foram ouvir falar, não vamos, porque a gente precisa falar de coisas boas. A gente não pode ficar só na eterna denúncia. Isso sempre foi uma característica da Universidade Zumbi dos Palmares. Carlos Alberto Elias, a bola está com você, você que é do futebol. Quero ver Vamos você lá. aqui no Rio de Janeiro, hein? Breve estarei aí. Acabei de receber o convite do nosso querido Humberto Adame. Breve estarei aí batendo um papo com vocês. Nesse segmento, nós temos que trazer uma história para a gente poder desenvolver. Após aquele episódio do Sul, né, nós tivemos também um episódio envolvendo o Carrefour, e a nossa querida Zumbi dos Palmares criou, através de um TAC, um treinamento para essa segurança privada. E no início desse treinamento, que eu acompanhei de forma presencial, nós havíamos um confronto. Qual era o confronto? Como era o treinamento do policial militar que fazia bico e como era o treinamento do segurança privado propriamente dito. A gente tinha esse confronto, por quê? Porque o policial militar ele tem um treinamento específico para combater o crime. Não importa a questão pessoa, ele visualiza o crime. E o segurança privado, por sua vez, ele tem mais de 200 horas de treinamento, e agora incluindo esse treinamento que passa por direitos humanos, que passa por serviço social, a forma de abordagem do nosso consumidor, ele tem que ser diferenciado. E o Carrefour saiu na frente com esse programa que nós temos na Zumbi dos Palmares treinando, tirando a característica do policial. Por quê? Porque muitos delegados de polícia se aposentam, ou muitos oficiais da polícia militar montam empresas de segurança privada, mas eles não ficam à frente. Eles colocam familiares que contratam qualquer pessoa que deficitariamente passa por esse treinamento. Trazendo a questão do futebol propriamente dito, como diz o Adame, nós tivemos um episódio agora na Arena, muito recente, foi no futebol feminino, mas havia uma cultura da polícia militar. Quando você fala na Arena, para quem não é de São Paulo, não é paulistano, a Arena, Neoquímica Arena. Neoquímica Arena, Corinthians. E vai, Corinthians! O que aconteceu? A menina foi assistir o jogo com o pai uniformizada por outro time e a PM não deixou ingressar. O que a PM orientou? Se você tirar toda a roupa da menina, ela entra com você. E a menina entrou sem camisa e sem shorts, uma menina de 4 a 6 anos na média. Esse caso viralizou e o Corinthians, por sua vez, tomou a atitude de agora, a partir de então, colocar segurança privado com o treinamento específico para a abordagem do torcedor para ingressar na arena. Esse parênteses aberto, professor Marcos, é muito importante para demonstrar a cultura dos direitos humanos, como ele entra e como ele ingressa, e eu levanto para você essa bola para você poder explicar para as pessoas aí a historicidade dos direitos humanos, a universalidade, essa situação que a gente debate muito no fórum acadêmico. E depois nós voltamos aqui no treinamento de seguranças privados. Então, lá, na verdade, o que acontece é surpreendente, porque as pessoas chegam, muitas delas até em função de supervisão, nós temos ali muitos supervisores assistindo aula, e eles ficam encantados em reconstruir
conceitos que eles tinham como mansos, conceitos já como conceitos que eram serenos na conduta e no modo de enxergar o mundo que eles têm. Então, nós estamos ali colocando direitos humanos como uma necessidade de proteção da pessoa. Ele protege a si, ele protege a marca. Uma coisa que nós temos muito cuidado em fazer é lembrar que essa relação não se estabelece só entre ele e o cliente. Entre os dois, existe uma outra coisa que manda em tudo, que é a marca. Então, essa perspectiva de mostrar que é necessário ter delicadeza no trato, no enfrentamento, sabe? Que é preciso dar conceitos de direito, de valores jurídicos, que é importante colocar para eles tecnicamente o que significa uma conduta assediadora. Tudo isso vai mostrando uma recomposição de conduta moral, inclusive, das pessoas. Ô, Marcos, É muito relevante tudo isso, sabe? É muito eu relevante. fiquei muito chocado. Eu sempre tenho desses filmes, esses videozinhos que passam no Instagram aqui, e isso é uma forma de denúncia, porque, primeiro, você tem o testemunho das populações carentes, que é feito agora, ao vivo, a cores, pelo Instagram, pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, e mostra o episódio lá. Às vezes está recortado, mas ele coloca lá com todas as letras o que aconteceu, flagrante. E isso não é incorporado pelas corregedorias de Polícia Civil, de Polícia Militar. E acho que é uma falha. Corregedoria tem que funcionar muito e muito bem para a saúde da corporação. É uma coisa importante. Corregedoria é como se fosse um lugar de essa coisa É um realinhamento, né? É um do realinhamento de conduta. compliance da empresa privada. E Uhum. é importante que para o comando da corporação funcionar direito, a corregedoria tem que estar lá atuante, forte e disciplinada. Mas eu vi, antes de passar para o nosso Carlos Roberto Elias tocar a vida aí, é, um episódio que o segurança privada, acho que foi na Bahia, era segurança privada, não era nada de oficial de bico, de PM, de polícia civil. O cliente do shopping, outra coisa que tem que chamar o shopping, as associações de shopping, elas detêm o controle de um mundo de gente e de dinheiro no país, porque são todas essas organizações de shopping. E aí, o cliente estava lá sentado, um rapaz, e ele quer pagar o lanche de um molequinho desse tamanho, 10, 12 anos aí. Ele vai lá comprar um shopping. O atrevimento do segurança privada é dizer assim: ele não vai comer aqui. Mesmo você pagando, ainda tenta tirar a comida que os funcionários da lanchonete estão preparando e não quer deixar entrar lá. O cara disse: não, eu vou pagar, ele é meu convidado, vai sentar na minha mesa e você não pode fazer isso. E se coloca entre o menino e o, o segurança privado. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que esses seguranças privados que estão lá na ponta, invariavelmente mal preparados, como foi o que o Elias falou aí, eles são sempre com um fonezinho de ouvido. Então, eles atuam com um comando que fica lá numa salinha, faz isso. Nós vimos isso no episódio acho que foi a dona Vilma da Portela também, no aeroporto, que é outro lugar que está dando muito problema. A segurança privada que Um estava free lá shop, né? estava falando lá o tempo todo Uhum. com alguém lá dentro. Faz isso, faz aquilo. Que, aliás, foi perfeita a dona Vilma lá, tranquila, calma, serena, não levantou a voz, filma tudo aí, depois mandou lá para o presidente da República. Mas eu queria, então, colocar Carlos Roberto Elias
no segmento do assunto. Lembrando que quando eu fui ouvidor, da CPI, da Polícia, da Ministério da Igualdade Racial, a Polícia Federal me chamou lá e disse: olha, é a Polícia Federal que tem uma portaria que regula essas empresas de segurança privada e que me parece que é muito deficitária essa compreensão dos fatos, instrução e preparação dos vigilantes. Eu acho bem interessante isso, e um ponto relevante que a gente vem fazendo muitas discussões, inclusive no ambiente acadêmico, é que a segurança privada no Brasil ela é quase uma predominância de atuação masculina, né? Então, este dado, por exemplo, nós temos um dado de 91% de homens na segurança privada e apenas 9% de mulheres, com uma idade média entre 30 e 49 anos, na maioria dos casos. O que isso nos mostra? Nos mostra que você tem que atingir uma amplitude de mulheres para que você detenha uma sensibilidade que é um dos pilares dos direitos humanos. Por quê? Porque historicamente nós temos antecedentes relevantes que adquirem, através dos tempos, novas perspectivas. Ou seja, nós temos que entender, como diz o nosso ministro Silvio Almeida, os direitos humanos ele não funciona como outros ramos do direito. Ele abrange dimensões e gerações que complementam essa situação. Então, se a gente conseguir demonstrar para a associação de shoppings, para a associação de empresas privadas de supermercado, que nós já estamos atingindo esse segmento, e mais, para os condomínios propriamente dito, que os condomínios contratam e terceirizam serviços de ronda, de portaria e de vigilância. E, gradativamente, as pessoas precisam inserir o público feminino nesse contexto. Para quê? Para que nós tenhamos uma atuação mais sensível na abordagem. Eu tenho certeza que esse episódio do shopping, se fosse uma segurança privada feminina, ela teria uma abordagem diferente com uma criança de entre 10 e 12 anos. Então, esse contexto, professor Marcos, quando eu trago, é interessante a disseminação desse dado. Não sei se o senhor concorda comigo ou não. Eu concordo muito, e é uma coisa que me chamou a atenção desde a fala do Adame também, por um ponto específico. É preciso trabalhar, mas trabalhar academicamente, essa questão do enfrentamento estético. Há padrões estéticos que precisam ser trazidos à luz, precisam ser discutidos abertamente, para que possa realmente haver uma mudança. Essa abordagem que o professor Carlos Elias fez nesse instante é muito importante, que é realmente diminuir a presença exclusiva de homens nesse trabalho. A sensibilidade, nesse caso, vamos pensar numa questão de instinto instinto maternal, nesse exemplo do shopping, certamente atuaria. Não haveria esse recrudescimento de imediato. De fato, há questões que são relativamente simples, mas que precisam, de fato, ser enfrentadas. Eu insisto sobre o ponto de vista de que existe também uma questão estética que tem que ser tratada. Essa questão estética tem que ser falada, né? Eu quero colocar uma divergência no assunto. Eu quero incluir as guardas municipais nesse bolo aí, porque elas também estão inseridas nesse tipo de racismo que a gente está falando, porque elas repetem os condicionamentos das polícias militares e também os seus erros, os seus equívocos. E já vi aqui treinamentos onde, ao invés de a gente ter uma mulher para apaziguar, para acalmar, para dar aquela energia yin e yang, né, entre a testosterona lá, que era o que é de se esperar, né, de uma energia feminina, elas eram as que mais atiçavam a violência. E isso eu quero colocar na roda, essa discussão. Sim, eu até entendo essa perspectiva de que mais atiçavam, mas se nós trouxermos para o ambiente acadêmico, nós estamos falando efetivamente de treinamento.
E nós estamos no mês de comemoração das mulheres, né? Dia Internacional das Mulheres. Então, eu acho que, academicamente falando, nosso papel é fomentar a indústria da segurança privada para uma admissão maior do público feminino, combinado com esse treinamento específico que nós dissemos, onde abrange direitos humanos, onde abrange abordagem e entendimento da marca, qualquer marca. Vamos trazer de novo o raciocínio para o condomínio. Acredito que muita gente que está nos assistindo mora em condomínio fechado. Então, quando você fala o Honda, ou aquele segurança que faz a ronda no condomínio, quando ele vai abordar as crianças na quadra de esportes, porque ele tem que fechar às 22 horas, se você traz isso uma perspectiva feminina, eu tenho certeza que às 22 horas no condomínio você vai ter uma abordagem muito mais leve e com o treinamento que ela tiver. É nesse sentido que eu chamo a atenção, Adami. A divergência está com o voto vencido aqui pelo relator. Eu E- incluí nisso daí, antes de passar a bola para o Marcos Silva, é o seguinte: teve um outro caso, um outro episódio aí em São Paulo, que eu também está me chegando na lembrança, que foi aquela segurança privada que quebrou o maxilar do caso do EcoSport, que era um Jeep de um cidadão negro, que era o proprietário do carro e que estava com o boleto, aqueles boletões de 75 vezes, que a gente nem vê mais, né? O cara era o dono do carro. E a segurança privada não deu nem do shopping, nem deu tempo dele se explicar lá, bateram nele e quebraram o maxilar dele. Quando a PM chegou, levou para a delegacia, mas a PM não praticou violência. Esses seguranças foram indiciados à época por crime de tortura. Onde é que está a tortura planejada no ambiente teórico que não é aplicada todos os dias? Porque era uma outra forma de você combater também, não ficar só no papo e dar a devida aplicação da lei. Essa é a bola. E eu concordo com ela, estamos um pouco já apertados com o tempo, mas eu concordo com isso. E insisto, nós temos que investir em educação, investir em dar luz a essas coisas, fazer uma discussão estética e demonstrar que direitos humanos são valores civilizatórios. Carlos Alberto Elias. As empresas estão avançando no treinamento, sim, mas ele é muito carente ainda. Eu insisto para que, chamando a atenção dos próprios seguranças que estejam assistindo a gente, e principalmente na área de atuação privada, que agora vão ser contratados por estádios de futebol, estão nos shopping centers, eles estão nos condomínios, que façam cursos, mesmo online, para o seu autoconhecimento. Venham buscar no nosso site da Zumbi dos Palmares artigos escritos pelos nossos professores, que você tenha conhecimento, e debatam o assunto. Fala mais disso aí, Carlos Alberto. Como é que o segurança que está ouvindo longe, como é que ele pode fazer online na Zumbi dos Palmares? Importante. Ele pode acessar o site da Zumbi dos Palmares. O site é zumbidospalmares.edu.br. Ele vai ter o acesso a conteúdos de debates dos professores, onde nós trazemos esses temas em artigos curtos ou alguns vídeos propriamente dito, e até direcionando ele para que faça alguma educação que possa acrescentá-lo em direitos humanos. A proposta é que nós vamos criar conteúdos curtos, de aulas curtas, entre 5 e 10 minutos, de temas relevantes de direitos humanos. Esses temas vão ser chamatórios para que as pessoas ingressem em nosso site da Zumbi dos Palmares e façam um crescimento cultural para que o debate, até nas redes sociais, o debate fique mais sereno, porque quando nós tocamos em assunto como trouxe o nosso professor Humberto Adami, shopping center, discussões propriamente ditas, até em metrôs, em VLT no Rio de Janeiro,
E você tem a abordagem de segurança privado, ele já tem uma abordagem mais sutil, porque ele tem o autoconhecimento. Não vamos jogar isso só para as empresas privadas, mas vamos buscar o nosso autoconhecimento. Essa é a minha indicação e creio que o professor Marco complemente isso. Sem dúvida, é preciso primeiro desejo, né? A pessoa tem que ter o desejo de conhecer, desejo de mudar, desejo de melhorar. Isso é acessível. No site, na página da Universidade Zumbi dos Palmares, você vai encontrar, por exemplo, recentemente uma aula magna que foi feita pela filósofa Jamila Ribeiro. Aconteceu no início desse semestre. Uma peça incrível. E ela cuidou de lugar de fala. Mas o lugar de fala não é só uma questão que deve ser vista a partir da posição do negro, mas também do outro. Porque onde existe o lugar de fala, existe também um lugar para ouvir. É preciso estabelecer esse diálogo. E vocês, se desejarem, e espero que desejem, têm essa ferramenta à disposição de todos vocês. E eu acho que eu não posso encerrar minha participação aqui sem dizer feliz Dia das Mulheres e que seja uma comemoração linda e intensa para todas elas, né? Para todos nós, né? Eu queria convidar esse tema com vocês para fazer um evento aqui na OAB do Rio de Janeiro, onde eu presido a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra, e também no IAB, a gente escolhe uma data aí, onde eu presido a Comissão de Igualdade Racial, ainda nesse semestre, para fazer um debate que pode ser um seguinte, eu chamo eixo temático: vigilância privada versus reparação da escravidão e direitos humanos. São temas contraditórios, porque isso está pegando fogo aqui no Rio de Janeiro também. Eu acho que não, e essa é uma ótima, como chama, um insight, uma ótima pegada que a Zumbi dos Palmares está dando, e trazer outras pessoas, inclusive o pessoal da Guarda Municipal, que também tem intervenção nessas. As guardas municipais têm sido muito violentas com as populações periféricas, especialmente camelôs. Mas, lamentavelmente, o tempo acabou, segundo Carlos Xavier, que nos assiste e nos dirige. Então, muito obrigado, abraço a todos. Carlos Roberto Elias, até breve. Professor Marcos Silva e Amanda para todos.